Pensa só, final de 1964. As pessoas se preparando para o Natal, para as festas de fim de ano. Só que, enquanto isso, uma combinação de fatores climáticos raríssima e, bem, catastrófica, atingiu o noroeste dos Estados Unidos. O que aconteceu em seguida foi um desastre de proporções bíblicas, que mudou a paisagem e a vida de milhares de pessoas para sempre. Para se ter uma ideia do tamanho do que aconteceu, o próprio governador da Califórnia na época, o Pat Brown, disse que era um evento de 1000 em 1000 anos. Era a forma dele de dizer que o que eles estavam vendo era quase inacreditável, impossível. Mas sabe, não era um exagero, era a realidade, devastadora. A enchente de 1000 anos não era só uma força de expressão. Ela estava ali, acontecendo de verdade. Ok, então vamos mergulhar fundo para entender a escala desse desastre. Um evento que, literalmente, reescreveu os livros de recordes e a história de rios inteiros. E o custo humano foi imediato, foi trágico. Pelo menos 36 pessoas perderam a vida só em Oregon e na Califórnia. Cada vida uma perda irreparável no meio daquele caos todo. Os números por trás dessa tragédia são impressionantes. A enchente não ficou só num estado, ela se espalhou por 5. No condado de Humboldt, na Califórnia, os prejuízos chegaram a 100 milhões de dólares, na época. 4.000 cabeças de gado perdidas. E lá no Oregon, só o rio Willamette cobriu mais de 150 mil acres de terra. Então, a pergunta que não quer calar é: como um desastre desse tamanho pôde acontecer? A resposta está numa sequência muito específica de eventos climáticos que, juntos, criaram a tempestade perfeita. Foi uma receita para o desastre, construída em 4 etapas. Primeiro, um frio absurdo congelou o solo, deixando ele duro e impermeável como concreto. Depois, veio uma camada gigante de neve por cima de tudo. E aí, para fechar, chegou um rio atmosférico com uma chuva quente torrencial. O resultado? Um degelo explosivo, a neve toda derreteu de uma vez e a água, sem ter para onde escoar, correu direto para os rios. E o que é esse tal de rio atmosférico? Imagina uma faixa bem estreita lá no céu, tipo um rio mesmo, mas que transporta vapor d'água. Esses sistemas são tão potentes que podem carregar mais água do que o maior rio da América do Norte, o Mississippi. Foi essa fonte de umidade gigantesca que alimentou a enchente e a quantidade de chuva foi surreal. Dá uma olhada nesses números. Em Albany, no Oregon, choveu quase o dobro da média de dezembro. Agora, Crater Lake é ainda mais absurdo. A média lá é de 30 centímetros. Em dezembro de 64, caíram mais de 97. Em alguns lugares, choveu o equivalente a um ano inteiro em questão de dias. O estado de Oregon foi um dos primeiros e mais atingidos. A fúria das águas simplesmente transformou vales e cidades em lagos, deixando um rastro de destruição por todo lado. Os impactos foram sentidos em todo lugar. Centros de cidades, como o de Reedsford, ficaram com mais de 2 metros de água. A infraestrutura crítica simplesmente ruiu, portos destruídos, ferrovias paradas e, em Portland, a famosa Ponte Hawthorne ficou interditada por 1 ano. A crise foi tão feia que até hospitais como Salem Memorial tiveram que evacuar todo mundo às pressas. Agora vamos um pouco mais ao sul, para a Califórnia. Lá, a enchente não só destruiu, mas ela redesenhou o mapa. Apagou comunidades inteiras e isolou uma região enorme do resto do estado. 752 mil. Esse número sozinho pode parecer meio abstrato, mas ele representa uma força da natureza quase inimaginável. 752 mil pés cúbicos de água por segundo. Essa foi a vazão do rio Will no pico da enchente. E para a gente ter uma noção do que isso significa, esse gráfico aqui mostra perfeitamente. O rio Will, que é um rio da costa norte da Califórnia, no seu pico estava despejando mais água por segundo do que a vazão média do rio Mississippi inteiro. Pensa nisso, um rio regional superando o maior sistema fluvial do continente. O resultado dessa força toda foi a aniquilação total. Não foram só casas ou ruas destruídas, cidades inteiras foram varridas pela água. Para a gente entender a dimensão da perda, é preciso dizer os nomes: Klamath, Orleans, Wyout, Pepperwood. A lista é longa. Essas não foram só cidades inundadas, elas foram, na prática, apagadas do mapa. Muitas delas nunca mais existiram. E mesmo quando as águas finalmente começaram a baixar, a crise estava muito longe de acabar.
A fase da recuperação só mostrou o quão isolada e devastada a região realmente ficou. E aí, numa reviravolta terrivelmente cruel, o desastre se repetiu. No final de janeiro de 65, enquanto as pessoas ainda estavam no meio dos escombros, uma nova rodada de chuvas fortes causou outra grande enchente, atingindo áreas que já não aguentavam mais nada. A escala da resposta necessária foi monumental. 34 condados foram declarados áreas de desastre. A situação era tão crítica que os militares tiveram que intervir, usando até porta-aviões para levar helicópteros e suprimentos. Com mais de 20 pontes principais destruídas e 60 quilômetros da principal ferrovia arrancados do chão, a região ficou completamente isolada, dependendo de ajuda externa para sobreviver. A enchente de Natal de 1964 foi um lembrete brutal do poder da natureza. Um evento classificado como algo que só deveria acontecer uma vez a cada milênio. Mas isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Como o clima mudando, o que antes era raro, pode se tornar comum? E o que vai acontecer quando a próxima enchente de 1000 anos chegar?